Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre ortografia. O que a gente vai ver? Regras de acentuação. Gente, as regras são bastantes, né? Então, hoje nós vamos ver algumas. Hoje a gente vai analisar um pouquinho as palavras monossílabas e as palavras oxítonas, quando elas devem ser acentuadas. Então, vamos lá, dando sequência aí. Leia as palavras de cada par e perceba que o acento gráfico é uma pista para se descobrir a pronúncia correta da palavra. Por que isso, gente? Muitas palavras são escritas da mesma maneira e às vezes a pronúncia é que vai identificar a maneira correta da gente escrever e saber também o seu significado. Pronúncia e seu significado. Então, observem aqui, nós temos duas imagens. Na primeira imagem, nós temos uma fruta, que é a jaca. Ela não tem acento. E na segunda imagem, a gente tem um cesto, que é chamado também de jacá. A escrita é a mesma, mas a questão do acento na última sílaba, lá da segunda imagem, do jacá, dá para a gente perceber que há diferença de significados entre essas duas palavras. Apesar de elas serem escritas da mesma forma, ela tem sons diferentes. Então, a jaca é o fruto e o jacá é o cesto, certo? Vamos para a próxima. Olha ali, nós temos ali a palavra ate, que é do verbo atar. Aí eu dou um exemplo. Tenho ali, ó, dois fiozinhos juntos, né, duas cordinhas, e o exemplo. Ate os fios, quer dizer o quê? Junte, né? Amarre, para eles que fiquem grudadinhos um no outro. E nós temos ali a palavra até, que significa o quê? Até amanhã, até mais tarde, né? É uma despedida, digamos assim, mais informal. Mas são duas palavras também escritas da mesma maneira, que a diferença está no acento. Ate é do verbo atar, e até, olha lá, ó, é uma despedida, né? Então, a gente vê a diferença aí na questão do acento. Agora, mais duas imagens. A primeira é o quê? Um soco. E a segunda imagem, nós temos aí um passarinho, que se chama socó. Olha lá, soco de soco, né? Tem até que você fecha a mão e acerta em alguma coisa. E o pássaro que chama socó. Então, a palavra é escrita da mesma forma, mas nós temos aí diferença na pronúncia. E o acento é que nos dá a diferenciação dessa pronúncia. A primeira palavra não tem acento, nós lemos soco. A segunda palavra com acento na última sílaba, nós lemos socó, certo? As palavras jaca, ate, soco são paroxítonas. A maioria das palavras terminadas em A e O são paroxítonas e, por esse motivo, elas não recebem acento tônico para indicar a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, pronunciada com maior intensidade. Por exemplo, menino, boneca, testa, frango, tapete. São todas palavras paroxítonas, quer dizer o quê? Que a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Então, elas não levam acento quando elas tiverem a terminação em A e O. As palavras jacá, até e socó são oxítonas, ou seja, a sílaba tônica delas é a última. Então, elas também terminam em A e O. Porém, diferentemente das palavras paroxítonas, estas aí recebem o acento gráfico. E é aí que nós vamos ver agora, gente, a questão dessas regras de acentuação. Porque umas têm, outras palavras não têm. Ah, professora, só que pintou uma dúvida aí. O que é esse negócio de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Só para a gente relembrar, gente. As palavras oxítonas são todas aquelas palavras que a última sílaba é a sílaba mais forte, que nós pronunciamos com maior intensidade. Por exemplo, sofá. O fá é a última sílaba e ela é a pronúncia mais forte. Logo, é uma oxítona. As paroxítonas são as palavras que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima. Por exemplo, escola é o có, é a penúltima sílaba que é a mais forte. Já as proparoxítonas
são aquelas em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Por exemplo, a palavra sábado. Sábado. O sá é a palavra mais forte. Só para vocês não fazerem confusão. Todas as vezes que nós vamos analisar a questão da posição da sílaba tônica nas palavras, a gente observa o seguinte, última, penúltima e antepenúltima sílaba. Somente essas 3 sílabas são mais fortes. Não existem outras. A palavra pode ter 3 sílabas, 4, 10 sílabas. As únicas que serão fortes, que serão pronunciadas com maior intensidade, só pode ser a última sílaba, a penúltima e a antepenúltima. Não adianta inventar, porque você não vai conseguir pronunciar nenhuma outra sílaba que não seja essas com maior intensidade. Então, só para recordar, oxítona é a última sílaba tônica. Paroxítona, penúltima sílaba. E a proparoxítona, antepenúltima sílaba. Lembrando que as palavras proparoxítonas são as que têm menos palavras na língua portuguesa. Por esse motivo, todas elas vão receber acento gráfico. Então, se você identificar que a palavra é proparoxítona, não tenha dúvida, ela vai ter acento gráfico na antepenúltima sílaba. Todas elas, sem exceções. Agora, as oxítonas e as paroxítonas, por serem em maior número, aí sim nós vamos ter que estudar um pouquinho as regras delas. Então, vamos lá. Já falei para vocês que a oxítona, a sílaba tônica, é a última. Aí nós temos aí vatapá, japonês. A paroxítona, a sílaba tônica, é a penúltima, escola, telefone. E a proparoxítona, a sílaba tônica, é a antepenúltima. Por exemplo, sábado, próximo. Então, vamos ver aqui a questão das palavras oxítonas. Olha o que nós temos aí. Sofá, jacaré, jaboti, cipó e caju. O que a gente observa? Nós temos 5 palavras. 3 são acentuadas, 2 não são. Então, daí a gente já vai ver por que motivo temos algumas que são acentuadas e outras que não são. Então, olha lá. Última sílaba tônica, palavra oxítona. As palavras oxítonas que têm terminação em A, E e O, seguidas ou não de S, observem bem, todas as palavras oxítonas que têm a última sílaba tônica e tiverem a terminação em A, E e O, seguidas ou não de S, todas elas serão acentuadas. Então, eu tenho que saber isso, gente. Eu tenho que saber que é uma palavra oxítona e eu tenho que saber que se ela terminar em A e O, seguida ou não de S, ela vai ter que ser acentuada. Por isso que a palavra jabuti e a palavra caju não recebem acento, porque elas têm a terminação em I e em U. As palavras oxítonas terminadas em e ens também são acentuadas, segundo a regrinha de palavras oxítonas. Então, a palavra armazém, a palavra parabéns, vão ser acentuadas porque elas são oxítonas terminadas em e em ens. Então, já aprendi que as oxítonas terminadas em A, I, E e O, em e ens, são obrigatoriamente acentuadas. Então, olha lá, última sílaba tônica, termina em e termina em ens, então vai receber o acento. Ou vai receber o acento agudo ou vai receber o acento circunflexo, certo? As palavras oxítonas terminadas em ditongos abertos, és, oi, ois, iel e els, também são acentuadas. O que são ditongos mesmo, gente? Gente, ditongo são quando nós temos 2 vogais numa mesma sílaba e elas não são separadas, certo? Aí a gente fala que formou um ditongo. Então, ó, oi e el, tem o E junto com o I, o O junto com o I e o E junto com o U. Tá formando, então, o quê? Ditongo. Mas eu tenho que decorar o seguinte, gravar bem na minha mente. Somente esses ditongos aí, que tem sons o quê? Abertos e não sons fechados. Terminados em es, ois e els são acentuados. Se for outro tipo de tom, não vai ser acentuado.
Então, olha o exemplo aí, ó. Anéis, herói, chapéu. Porque eu não falo, gente, anéis, eu não falo herói e eu não falo chapéu. Eu falo som aberto. Então, eu tenho que acentuar se ela for oxítona. Olha lá, última sílaba tônica. Então, nós temos aí 3 palavras oxítonas. Agora, observe estas palavras. Cá, pé, mês, pós, mas e véu. Todas essas palavras têm apenas uma sílaba. São, portanto, palavras monossílabas. Mas como elas mantêm sua força de pronúncia e, consequentemente, não se apoiam em outra palavra, elas são consideradas palavras monossílabas tônicas. Elas têm pronúncias fortes. Nesse caso, seguem a regra das palavras oxítonas. Recebem acento quando terminadas em A, E, O e quando terminadas também de tongos abertos el, ei e oi, seguidas ou não de S. Se tiver no plural, né, também tem problema, ou só seguida de S. Para entender melhor, né, gente? Quando as palavras monossílabas não têm acento próprio, elas são consideradas átonas, ou seja, pronúncia fraca. E ao serem pronunciadas, acabam por se encostar em outra palavra da frase. Assim não recebem acento gráfico. Aí observe aí o exemplo, ó, para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando uma palavra monossílaba é tônica e quando ela é átona. Primeiro, dê o presente agora. Observe que o dê aí, ó, eu falo ele com mais intensidade. Ele tem uma pronúncia sozinha. Ele não está encostado em nenhuma outra palavra. Diferentemente da frase lá embaixo, ó. Ganhei a bola de presente. Observe que o de ali no caso é uma preposição. Na primeira frase, ele é um verbo, o verbo dar. Já aqui ele é uma preposição. Então ele está se juntando à palavra que vem na sequência, que é o presente. Dá a impressão que você não fala o de separado do presente. Elas se juntam. Por isso que a gente fala que ela não tem força, que ela está acompanhando a palavra seguinte. Olha lá como é que a gente faz, ó. Ganhei a bola de presente. Veja lá embaixo, até coloquei para vocês entenderem melhor. O D nem tem som de E, né? Ele tem som de I. Ganhei a bola de presente. Parece que de presente, na fala, né, na pronúncia, consiste numa palavra só. Por isso, é uma palavra monossílaba átona. Ela não tem força igual às monossílabas tônicas. Então, vamos praticar. A gente vai ver aqui quais dessas palavras a gente vai acentuar. Então, nós temos a palavra giló. Vai levar acento por quê? Oxítona terminada em O. Manacá. Vai levar acento também. É uma oxítona terminada em A. Abacaxi não tem acento, porque uma oxítona terminada em I não vai acento. Paletó. Oxítona terminada em O. Urubus também não vai levar acento e nem jacu. Por quê? Apesar de terem a última sílaba tônica, todas aqui são oxítonas, mas elas têm a terminação em U ou US e não vão levar acento. Marajá, oxítona terminada em A. Tabu não tem acento porque é uma oxítona terminada em U. Purê tem acento, no caso aqui circunflexo, que é uma oxítona terminada em E. Juriti não vai levar acento. Robô, oxítona terminada em O. Guaraná, oxítona terminada em A. Mocotó, oxítona terminada em O. Javali é uma oxítona terminada em I, então ela não vai ser acentuada. Vocês, uma oxítona terminada em E, no caso aí seguida de S, vai levar o acento. E a palavra Paraná também vai levar acento, porque é uma oxítona terminada em A. Agora vamos ver essas aqui. Homem, será que homem tem acento? Reportagem, alguém. Reféns, olha lá, agora a gente vai analisar aqui por que todas elas aqui terminam em em ou ens. Mas por que algumas são acentuadas e outras não? Porque eu falei lá no início, a gente acentua as palavras oxítonas terminadas em e ens. Se elas não forem oxítonas, elas não vão receber acento. Que é o caso ali, ó, das palavras homem, reportagem, garagem, ontem, ordem, lobisomens e consomens. Essas palavras não são acentuadas porque elas são palavras
paroxítonas, ou seja, elas têm a penúltima sílaba tônica e não a última. Nesse caso, elas não são acentuadas, somente as oxítonas é que vão levar os acentos. Mesma coisa aqui, ó. Camafeu, papéis, olha lá. Camafeu é uma oxítona terminada em ditongo, mas não é ditongo aberto, então ele não vai levar acento. Contrário das palavras papéis, da palavra céu. Museu, museu também é uma palavra que não vai levar acento, porque museu, ó, é som fechado. Destrói, réis, rói, tudo som aberto. Rei, som fechado. Corrói, aberto. Foi, fechado. Géis, aberto. E meu, também é fechado. Então, vocês observem aí que essas palavras são terminadas em ditongos abertos, elas vão ser acentuadas. Ditongos fechados não serão acentuados. No caso aqui, as oxítonas e as monossílabas tônicas. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido. Façam as atividades propostas e enviem a seus professores. Tenham todos bons estudos e até a próxima aula. Tchau, gente!